contemporânea. Temos a convidada, repetindo, o tema do nosso evento é literatura baiana contemporânea. Hoje, nossa convidada é excelentíssima, a professora Valéria Lessa Mota. O evento está sendo organizado por mim, Cirrane Vieira, por Caroline Sampaio. Carol, aparece aí, por favor. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre literatura baiana. Juntamente com o programa Estação da Leitura, né, popularmente chamado Stalin. E é muito, como a Carol já tinha dito, é um prazer, né, estar todos aqui reunidos para debater sobre esse tema que particularmente eu gosto muito. E é muito interessante, né? Não podemos negar. Então, para dar assim início, a gente vai começar com um momento musical, né, Carol? Com o Isaac, que é estudante do sétimo semestre de letras da UESB, toca violino há 5 anos, é monitor de violino no Instituto São Francisco de Assis, na cidade de Manuel Vitorino, onde mora, e bolsista do PROSEC, Programa de Capacitação em Ensino em Musical Coletivo. Então, a gente vai agora ouvir Isaac, tocar um pouquinho para a gente, e logo após a gente começa o nosso evento oficialmente.
Perfeito. Parabéns, Isaac. Muito lindo essa apresentação. Bom, para a gente dar continuidade, vou agora apresentar a Valéria, nossa convidada, para discutir com a gente o tema literatura baiana contemporânea. Ela que possui mestrado em literatura e diversidade cultural pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é professora da UESB, é coordenadora do projeto de extensão Papo Lírico, com foco na divulgação de obras e estudos sobre a literatura baiana. O seu tempo é de 25 minutos, pode ficar à vontade para expor. E aí? Ok. Ó, Cirlane, obrigada, Cirlane. Dar os parabéns a Isaac, muito bonito. Faz falta a gente não deu muito jeito de bater palma, né? Mas foi uma ótima apresentação. Eu agradeço o convite a você, Cirlane, a Carol também, a professora Zilda, coordenadora do projeto Estação da Leitura. Agradeço o convite, né? E é um prazer mesmo estar aqui falando com vocês e reencontrando tanta gente que há muito tempo eu não via, tanta gente querida, né? E outras que eu vi recentemente, hoje mais cedo, na semana passada. Está sendo bem legal. Olha, eu fiz o seguinte, tá? O que eu defini? Eu escolhi para falar algumas linhas de forças dessa poesia baiana contemporânea, certo? Eu não tenho a pretensão de conhecer toda a poesia baiana, né? A gente conhece aqueles que a gente tem acesso, aqueles que aparecem em estudos científicos, né? E o que eu entendi como literatura baiana contemporânea, né? Escritores que, nas últimas 3 ou 4 décadas, produziram literatura aqui na Bahia. O que significa isso? Alguns escritores até nem nasceram na Bahia exatamente, mas moram aqui, produzem sua literatura aqui na Bahia. E outros também que às vezes não moram aqui na Bahia, mas nasceram aqui, passaram a infância, e por isso né, são também chamados de baianos. Então, essa minha ideia de literatura baiana é assim, baianos adotados e baianos naturais, né? Então, alguns escritores nessa linha. Com relação, assim, o que eu entendi como contemporâneo também, né? Dessas últimas décadas, não dessas últimas 3 ou 4 décadas, tá? A gente poderia até pensar, como alguns teóricos também pensam, da década de 50 para cá, da década de 60, e poderia trabalhar assim também. Não teria problema. Mas o que eu escolhi foram escritores mais jovens, certo? Trouxe para vocês alguns escritores mais jovens. E aí, vou apresentar alguns traços, né, dessa literatura que é baiana, da literatura baiana, que para mim não é muito diferente de grande parte do que é feito no Brasil, certo? Algumas coisas são diferentes, mas nem tudo, né? E falar um pouco, apontar esses traços e mostrar um pouco disso em alguns poemas, certo? Pode ser assim, que eu abra e a gente pode colocar como apresentação alguns desses poemas, e aí todo mundo acompanha a leitura deles, né? Eu achei interessante a gente
trazer os poemas, né? Fazer essas leituras, certo? Eu espero que ninguém se incomode com essa proposta. Se alguém tiver uma outra, né? Mas eu organizei mais ou menos assim a apresentação, tá? Por que eu trabalhei com essas linhas de forças, com esses traços? Porque, na verdade, a gente só daqui a um tempo que a gente tem condição de fato, ter uma avaliação concreta do que é essa literatura baiana, contemporânea, né? A gente tem livros que fazem, alguns estudos que fazem um mapeamento de algumas dessas obras, né? Da década de 50, como eu falei, 60, 70, 80, até a década de 90, como o livro de Assis Brasil, mas eu preferi trazer a maioria de poetas mais recentes, certo? Quais as linhas de força, assim, que eu encontro na poesia baiana e que eu acho também que a gente vê na poesia brasileira de um modo geral, né? Como também vários estudiosos também apontam, tá? Um retorno da subjetividade, se bem que eu não sei nem se a subjetividade desapareceu, né, do campo da lírica. De fato, não, mas vertentes diferentes de subjetividade, até com essas vertentes autoficcionais que pensam, né, em que esse sujeito acaba sendo performatizado, compromisso com a linguagem mais próxima da prosa, né, uma linguagem mais coloquial e próxima da prosa, e uma escrita sem preconceito, na verdade, né? Mistura questões do cotidiano, questões muito, muito comuns, muito simples, né? Até o que é, aliás, deixa eu só apontar, o que é, aliás, um aspecto que já vem da literatura moderna. Na verdade, eu não vejo essa literatura contemporânea como uma ruptura, uma coisa diferenciada da poesia moderna. Eu vejo como uma ampliação dessas linhas, né, desses traços que a literatura moderna já traz. E aí, mistura de gênero, essa falta de preconceito, a mistura de linguagens, né? Então, na escrita, tanto traz, vem um elemento filosófico, como traços da cultura popular, do cinema, a música, da televisão. Então, a poesia contemporânea é uma poesia que se faz, né, se constitui nesse olhar para o mundo e encontrar poesia no mundo em qualquer situação, em qualquer condição. Um outro traço que os poetas normalmente apontam, ou estudiosos, é a ausência de projetos coletivos, né, e projetos utópicos. Realmente a gente não vê projetos com essa amplitude. No entanto, por exemplo, aqui na Bahia, a gente encontra grupos que eles se organizam em processos de afirmação, como grupos de escritoras negras, por exemplo, né, que se aglutinam, ou em blogs, né, para mostrar o seu trabalho, ou até revistas que se comprometem a trazer a obra desses escritores e escritoras negras, né? Alguma retomada, principalmente na prosa, dessa ideia da escrevivência da Conceição Evaristo, né? Mas é uma poesia que pensa essa sua se escrever, né? Escrever
a sua vivência, reconstruir a sua vivência e refletir sobre ela, tá? Então, embora a gente não tenha esses projetos, essas escolas, né, na contemporaneidade, no entanto, você encontra grupos e projetos, né, esporádicos, né, de escritores, no caso, né, eu dei o exemplo de escritores negros, mas às vezes também projetos de escritores novos, que se reúnem para discutir seus trabalhos e até dar visibilidade. Né? Nesse ponto, a internet acaba sendo um veículo bastante apropriado, né? Então, para isso. Outra coisa também são eventos, né? Que às vezes ajudam também a dar visibilidade, como saraus. Aqui na Bahia, eu não sei, certo? Assim, eu não conheço, não estou dizendo que não existe, é possível até que exista, até aqui em Jiquié. Aqui em Jiquié eu já vi saraus, tá? E na Bahia pode ser que vocês até me ajudem, né? Esse tipo de poesia do slam, né? Esse slam poesia, essa poesia declamada em coletivo, um tipo de poesia feita e que é feito muito em bairros periféricos, né? Como esse modo também de dar visibilidade, que não é um projeto no sentido, né, de uma escola e tal, mas que tem sido um veículo, um modo de ser da poesia e um modo de expor a poesia. Tá? Grupos de escritoras também que se reúnem e acabam publicando livros, como a Confraria Poética Feminina, organizada por Rita Queiroz. Então, a gente, embora você não tenha projetos, assim, tópicos grandiosos, mas a gente vê pequenos projetos no sentido de afirmar, de afirmação de uma certa poesia, seja da mulher, seja da mulher negra, né? Seja do escritor negro também, ou periférico. Nesse cenário, e aí é importante chamar a atenção esse cenário dessa poesia contemporânea. Né? A poesia contemporânea ela não é uma poesia que se restringe ao livro. Tá? O escritor contemporâneo ele é um escritor que se expõe, né? Que precisa se expor até por dificuldades ou de veiculação do trabalho, seja por facilidade de veiculação do trabalho, seja, alguns estudiosos falam da profissionalização do escritor, considerando que hoje muitos escritores são profissionais, embora eu tenha uma certa dúvida, o que eu vejo na maioria desses escritores é que eles não, a maioria deles vivem da escrita, seja como jornalista, professor, profissionais das letras. Então, eles vivem das letras porque eles têm profissões ligadas à escrita, né? À letra, à literatura. Então, há muitos jornalistas, professores, formados em letras, professores da área de letras, tá? Mas como eu ia dizendo, é um cenário contemporâneo, é um cenário que se abre, né? E que o escritor precisa, vamos dizer assim, ocupar. E aí participar de feiras, de mesas, de festivais literários pelo país todo. Aqui na Bahia,
Só que na Bahia a gente já tem vários, né? Tem a Festa Literária Internacional a Flica, né, de Cachoeira, Flipelô. Em 2019, a Festa Literária de Jubauá, a de Canudos. Em Salvador, no bairro de Cajazeiras, como eu já tinha dito antes também, eles fizeram um festival literário nacional chamado FLIM, que veja que também é um modo de descentralizar esses espaços de veiculação do poético e também de dar acesso a outros grupos, né, de pessoas a essas produções. Tanto as pessoas, outras produções, terem condições de aparecer, como também acesso, né? Veja que uma feira literária, um festival literário no bairro de Cajazeiras, em Salvador, é uma feira, um festival que abre e facilita a participação de toda uma população marginalizada, de certo modo, né? E bastante ampla, né? Aí a gente tem também a feira não é Fligê, aquela feira, eu nunca sei se é feira ou festa, literária de Mucugê. Aqui de Quié, a gente tem a Feliz Quié também, né? Então, veja que são espaços que se abrem para o escritor, não só no Brasil, como também na Bahia. E aí eu estou exemplificando aqui. Nessas feiras, o que a gente vê também? Um outro traço da poesia contemporânea é esse trânsito, tá, entre literatura e outras linguagens. Seja a música, seja o grafite, o quadrinho, o cinema. Então, é um diálogo que aparece, às vezes, nas obras, no modo de veiculação das obras e também nesses espaços literários, né? Nessas feiras. Então, de um modo geral, esses eventos também constituem circuitos, né, onde os escritores se apresentam, são conhecidos, trocam espaço, dialogam, né? Também disputam espaço, concorrem, né? E às vezes com projetos, com propostas poéticas diferentes, muitas vezes, né? E, no caso também, os blogs e sites ajudam também constitui também esse cenário poético. Bom, então, eu destaquei esses momentos desse cenário, e aí o que a gente vê? Nessa literatura contemporânea, diálogos, permanências e ampliação, como eu disse, de valores, temas e formas da literatura moderna. Tá? Essa poesia contemporânea, ela é múltipla, né? A gente tem... Isso eu estou colocando desde da década de 70 para cá, né? A gente vê essa multiplicidade oscilando entre vanguarda e tradição, e contra a tradição. Não sei quem coloca isso, e a gente vê isso também na poesia contemporânea. E aí eu destaquei alguns desses traços que a gente encontra. A intertextualidade, essa mescla de arte, de gêneros, de vozes, de discursos na poesia. Uma poesia que, às vezes, é bem concisa e imediata, outras vezes também se amplia, né? Às vezes também você tem textos grandes, poemas longos, né? E densos, pastiche, paródia, uma temática urbana,
E também, na nossa poesia baiana, você encontra uma temática que pensa a condição não só urbana, metropolitana, mas e também urbana de escritores que vivem em cidades não tão grandes, né? Em meios urbanos não tão grandes, como Jiquié, Conquista já é maiorzinho até também, né? Mas cidades menores, Piauí, Jabaquara. E você encontra poesias também com uma densidade em relação a essa temática urbana muito maior também. Poemas assim, que eu chamo dessa dimensão, dessa liberdade poética, né? Ou seja, você tem elementos muito diferenciados. Eu trouxe aqui para vocês um poema de Clarissa. Eu vou mostrar, tá certo? De Clarissa Macedo. Clarissa Macedo Ô, Luciano, chegou aí. Clarissa Macedo é uma escritora nascida em Salvador. Estava olhando a biografia dela. Fez doutorado em literatura e diversidade, literatura e esse mesmo mestrado que você faz, Sayonara, que a gente até comecei também lá em Salvador. Agora fugiu, literatura e cultura, né? Isso, literatura e cultura. Dá um branco, assim. Outra coisa, eu tenho pensado que eu estou ficando gaga, porque quando chega de noite, eu vou ficando cansada, e vai me fugindo as palavras, é um negócio triste. Mas vamos lá. Eu separei aqui esse poema. Vocês estão enxergando o poema de Clarissa? Sim, estamos. Sim. Aqui. Eu coloquei aqui, do lado esquerdo, o poema, que é o poema Atentado. Tá? A bomba de Hiroshima já não serve. As bombas novas marcham no país e assustam esquinas que me dilaceram. A máquina de soda e batata frita disputa créditos de um cartão, compra cifras e hemisférios. Pelo poder do sangue de Donald, um Deus inventado que santifica sua ira pelo bem do povo, do capital. Amém, graças. Tá? Aí você tem um poema fragmentado, né? Com um jambama, você vê que não, as frases elas se completam, né? Nos versos seguintes. Você tem dísticos e estrofes mais longas. Veja essa citação que eu trago aqui, e estou mostrando o texto dela, é de Suzane Busato, é uma estudiosa, um artigo que ela publica em 2016, numa revista de literatura brasileira contemporânea. Para vocês verem como são textos que, comprovando isso que eu digo, né? Às vezes não há muita distinção entre isso que a gente está chamando de literatura, que os estudiosos estão chamando de literatura brasileira contemporânea, e essa literatura baiana contemporânea. Tá? Esse texto é do livro O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, que é de 2019. Tá? Então, você tem essa liberdade e essa possibilidade de jogar com as formas, né? Brincar com a estrutura. Você encontra poemas até que parecem jogos de armar, em alguns escritores, não sei, essa
necessidade de expressar e também de brincar com a forma, e essa liberdade de brincar com a forma, né? de dizer de modo livre. Né? Eu coloquei aqui, para me lembrar, a Clarissa, a gente falando desses eu estava falando dessa circunstância da poesia contemporânea, a Clarissa coordenou, tem o quê? 15 dias, esse primeiro encontro de escritoras baianas, Marcas Contemporâneas, foi o nome do encontro. O encontro foi de 8 a 12 do 3, foi um encontro virtual também, e ela foi uma das coordenadoras do evento. Tá? Então, você veja, faz parte também, quer dizer, são escritoras, às vezes até de linhas poéticas, né, de propostas poéticas muito diferentes. Você veja, a poesia de Clarissa, né, pelo menos é isso, algumas delas, né, muitas delas, tem uma inserção, né, uma reflexão sobre essa condição do cotidiano, muito incisiva. Né? Outra condição é essa da intertextualidade, que eu marquei aqui com esse poema de Kátia Borges, que é Haver Estrelas. A noite inteira olhei estrelas, como se esperasse por Bilac. Ou, quem sabe, o condoreiro vate. Nenhum ET na bicicleta. Na bruma espessa, passou na lua. E nem São Jorge, santo guerreiro, inquietou-se. A insônia é minha, a rua dorme desprotegida sob satélites. Veja todo um diálogo, né, com uma tradição poética, com o cinema, né, com tradições populares também, né, para falar da condição do sujeito insônia, né? E a sensação com a condição urbana também. Né? Veja como esse tema da cidade é um tema que permanece nessa poesia contemporânea, que só se explica perfeitamente tendo em vista o fato da gente viver na cidade mesmo. Né? Um outro texto que eu trouxe também é As Putas do Poente de Belmonte. Veja que aqui é um soneto, né? Já um outro registro poético. Esse poema é de Edelvito Nascimento. Edelvito é de Maracás. Você me perdoe, mas minhas referências acabam sendo os que eu conheço, a obra, né? Que eu tenho contato, que eu pesquiso um pouco. Né? Obviamente que devem ter outras linhas de força também. Não estou a proposta que eu trouxe para vocês não é esgotar nada, é só trazer um pouco dessas linhas de força que eu tenho visto. Quando estiver faltando 5 minutos, você me avisa, por favor, para eu não me perder aqui. Eu estou até olhando o horário, mas... Bom, então aqui esse outro poema de Edelvito, tá? Esse poema até é uma publicação particular, mas eu gostei desse poema, tá? Desse soneto. Veja que é um diálogo também com o soneto, ele não tem a forma, ele não tem uma estruturação de verso tradicional, né? Mas ele brinca com isso, né? E mantém um pouco a forma e dialoga com Sosígenes, que é um escritor baiano também, né? de Belmonte, né? Morou há muito tempo em Belmonte. Então, permite que te roube aquele verso que diz das prostitutas do poente,
e deixe que eu perceba no teu livro teus passos pelas ruas belmontinas. É lá pelas esquinas de Belmonte, que são, em certos pontos, puro sonho, que as putas interrogam sobre as filhas no meio do fedor de nosso urino. Aquela desejava ser atriz, dançava sob o rio uma sereia. Amélia só queria ficar rica. Maria, despejada adolescente. E aqui, mesmo de longe, vendo fico, então as prostitutas no poente. Veja como ele está dialogando com alguns poemas de Sosígenes, mas você veja esse diálogo, né, com a poesia moderna, e a temática, obviamente, é uma temática bem social, interessante, né, para você que ele utiliza para fazer esse diálogo, né? A questão dessa encontrar essa beleza, que é uma temática também que você vê bastante na poesia moderna, né? Ver poeticidade, ver beleza, né? Nas prostitutas. Um outro poema que eu trago para vocês, esse aqui é de Cleberton Santos, do livro Aromas de Fêmea. Esse livro, o Cleberton, ele nasceu em Sergipe, na verdade, mas ele, sim, só uma observação, tanto Clarissa, quanto Edelvito e Cleberton, eles são todos professores também, né? Formados em letras, com mestrado, com doutorado. O Edelvito tem mestrado lá de Feira de Santana, o mesmo que eu tenho, né, que é Literatura e Diversidade Cultural. Cleberton também. Tá? Aí veja, esse livro de Cleberton, Aromas de Fêmea, ele é um livro extremamente erótico, certo? Mas ele é muito interessante para mostrar esse diálogo com essas outras linguagens. Tanto essa dimensão intertextual, mas também essa mistura, tá, de artes. O livro traz esses desenhos, traços, né, me parece que de Antônio Brasileiro, e versos de escritores variados, né, da influência do autor, de Cleberton, e poemas de Cleberton em que ele retoma versos, né, do escritor homenageado, do artista homenageado. Então, aqui, esse verso, você vê que ele está em itálico, porque ele retoma um verso de Neruda. Ele faz a citação, né, uma citação de Neruda, e em seguida vem o poema. Então, é um diálogo de dois poetas e um artista plástico, que também é poeta, né? O brasileiro também faz poesia, o Antônio Brasileiro. Né? Então, nesse aqui, quase soneto erótico, mas o livro é totalmente erótico. E sobre a cama, um resto de embriaguez. Cantor, poeta, muito amigo em decassílabo. Erótico tramado em tempestades e sonhos translúcidos de Jerez. Sobre a cama restam olhos passivos, indício de sexos endevassados. Pernas entrecortadas de lascivos, corpos embriagados, bocas coladas. Tá? Veja que são muitos corpos femininos e essa erotização do corpo feminino. O livro trabalha muito nessa linha. Né? Aqui você vê a citação do Neruda vai nessa linha, né? Corpo de mulher má, persistirei em tua graça, né?
Tem uma prosificação também, tem muitos livros que você tem, você vê até uma prosa poética, veja que é algo também que não é novo, Baudelaire já fazia isso. Esse livro, ele não é de um escritor baiano, o autor é até português, mas ele ganhou o concurso AIRIL, concurso de literatura da UESB, né, de literatura, o concurso Zélia Saldanha, acho que 2004, 2003, 2013, eu não me lembro bem, eu sei que foi publicado em 2014, então deve ter ganho em 2013, 2012, por aí. Né? Ganhou como livro de poesia. Você vê que o texto é um texto prosificado, certo? Esse outro texto também é de Clarissa. Veja o pastiche, a paródia, principalmente um texto paródico, retomando esse formato, né, dos textos bíblicos, né, em versículos. Tá? Veja como é também uma reflexão sobre a condição social, a condição em que vivemos, capitalista em que vivemos. Né? Então, primeiro, Evangelho do Capital, verso 1. Primeiro, não derramarás Coca-Cola em vinho, tomarás todo o néctar da garrafa não reciclável. Tomarás todo o néctar da garrafa não reciclável. Não catarás os meninos e suas tampinhas. Qual é o problema? Né? Então, esse poema também está no livro. Esse poema também está no livro do O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, né? de Clarissa. Veja que eu trouxe aqui também um outro, esse aqui é de Roberval Perrey, tá? Que retoma, o Perrey já é mais velho, ele é um escritor, ele também é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, tá? Ele deve ser o quê? Deve ter nascido na década de 50, eu não sei exatamente, a idade dele não olhei. Mas eu escolhi até para mostrar, acho interessante para exemplificar também essa dimensão parodística e de retomada. Né? Ele pega a história, aqui ele pega a história de Ulisses, né? E subverte essa história. Né? Aqui, visão, e isso está no título, inclusive, né? E o que traz, então, também uma dimensão paródica nesse pastiche. Visão sem prestígio. Aqui, Ulisses, 1 quilo, certo cagou. De nada lhe adiantou, esperteza e estilo. Chegou, foi ignorado. Nenhuma Penélope à vista, nenhum castelo ocupado. Telêmaco era só um anarquista cheio de tédio. E ao chegar à sua Ítaca, velho, sujo, enganado, eis que Ulisses, falido, falhando no senso crítico, teria dito, amigos, cheguei fudido, não só fudido, cagado. Tá? Veja que como ele está no livro Os Mirantes, de Roberval Perrey. Deixa eu não coloquei a referência, esqueci aqui da referência de Ulisses, desse poema. Veja que ele retoma, né, essa ideia desse grande odisseu, desse grande viajante, e aqui ele está falando dessa condição, né, que é muito mais uma condição contemporânea do que própria do sujeito contemporâneo, da figura desse personagem na contemporaneidade, do que propriamente Ulisses.
né? No entanto, é a história de Ulisses que ele retoma, né? Um outro traço é dessa concisão e do imediatismo também, que também, veja, não tem nada de novo. Aqui na literatura brasileira, por exemplo, o Oswald de Andrade era mestre nessas, chamava poema pílula, né? Poema piada. Tá? Eu trouxe esse aqui dessa escritora, também contemporânea, acho que nem publicou o livro, eu vi uma publicação na revista, na internet, Jaquinha Silveira, né? Ou Nogueira, desculpa, que é Jaqueline Nogueira. Não sirvo para ser meia dose de amor. Ou me tome em taça inteira, ou nem ouse degustar. Né? Aí, é um jogo, uma piada, uma brincadeira, mas bem imediata, falando, né, a posição que a mulher toma, né, diante da relação amorosa. Né? Ou me toma em taça inteira, né, eu tenho um relacionamento, ou esse negócio de só, de ficar de vez em quando, tchau, não dá certo. Aqui também, eu trouxe daqui, do escritor de Jiquié. Ele tem outros poemas também que você tem toda uma tradição também da condição de vida de uma cidade como Jiquié, né, que a gente pode ver até aqui também. Tem essa arte do menino lança pedra, Kika salpica no espelho dele. Nessa gostosinha condenado, que eu vi ali na esquina, e pode pá que é ali que vai sentar na pica. Valéria, eu peço desculpas pelas interrupções, nós temos invasores até mesmo em eventos assim, isso é lamentável e nós estamos, na medida do possível, tentando controlar. Desculpa a interrupção, por favor, continue. Não, tudo bem. Então, veja esse poema. É um poema também conciso, né, bem imediato, mas falando dessa brincadeira de criança na água. Veja que é uma tradição que hoje não é nem tão comum para as crianças. Né? O outro, dono da casa. Ao lado da antena de TV, gato preto impera no telhado, sob ele família vê seriado. Vê que é uma condição bem suburbana, né, de cidades como a nossa aqui. Então, essa temática urbana se mantém, né? Eu trouxe um outro, só para... Eu acho que eu vou fechar. É o Itamar Vieira Júnior. Esse escritor, ele ganhou um prêmio, acho que até um prêmio Leia, não sei se ele ganhou Jabuti também, com aquele romance Torto Arado. É um romance maravilhoso. Não gosta, muito menos. Tá? Então, são poemas. Eu trouxe eles, além de crônica, conto e romance. Ali na esquina, o Itamar, que é ali que vai sentar na pica. O Itamar Vieira Júnior também tem poemas. Né? Esse aqui é um fragmento de um. Hoje eu te pulo tudo. Eu vou começar com. Tem um outro. Esse o México que eu escolhi é só também para falar dessa condição urbana dessas grandes metrópoles também, que esse escritor fala. E fala também porque tem essa dimensão cosmopolita. Tá? Esse escritor baiano, embora baiano, aparece também essa condição cosmopolita. Você vê o texto com frases em outras línguas, né? No caso aqui o espanhol, enquanto ele tenta retratar a cidade do México. Tá? Eu poderia mostrar também esse outro poema que chamei de Roberval Ferreira, no mesmo livro, Mirantes, tá? Mas, como eu também já havia falado
Como eu também já havia falado, mostrado aquele outro poema, aquele outro soneto de... Eu estou tentando sair aqui. Só não estou conseguindo, viu, gente? Mas, querendo sair da apresentação. Consegui aqui. Para. Então, esse poema do Roberval Perrey também tem essa forma tradicional, mas você vê que não há, né, uma linha única, né? Você vê uma variação muito grande dessa poesia dita contemporânea. A gente pode marcar, inclusive, linhas que a gente já encontrava na poesia moderna. Né? Aí, além disso, você pode encontrar também videopoemas, trechos de poemas, né? Ou frases poéticas, ilustrando fotografias ou pinturas. Né? Então, você tem uma variedade de possibilidades. Alguns vão dizer que não é poesia, né? Eu estou trabalhando com essa ideia mais ampla, né? Dessa ideia de um texto que consegue construir a beleza, né? Uma beleza, e nos dá essa sensação de beleza, mesmo num poema, às vezes até do Twitter. Né? Era isso. Eu não sei se era o que vocês esperavam, mas foi o que me ocorreu, né, trazer para vocês. E trazendo os textos para que todo mundo visse, né, um pouquinho, mesmo que rápido, alguns desses textos. Era isso. Valéria, eu novamente me desculpo com você. Infelizmente, nós estamos vivendo esse sistema virtual e os hackers, as pessoas desocupadas, as pessoas que fazem disso uma brincadeira, costumam invadir eventos e fazer essas brincadeiras e passarem mensagens contrárias a que nós acreditamos. Então, evidentemente, é só uma provocação. Felizmente, você é uma pessoa extremamente experiente. Muito bom ouvir você nessa noite. Muito obrigada pela sua fala, pelo seu profissionalismo de segurar isso. Então, eu não esperava outra coisa de você. Estou, assim, muito orgulhosa da minha colega da área de estudos literários, muito orgulhosa da minha colega do DCHL, que consegue superar no seu dia a dia todas as dificuldades. Então, obrigada de coração pela sua gentileza, pela sua tolerância, pelo seu nível de compreensão. Vou passar, então, agora para as meninas que estão na condução do evento. Obrigada, Pro. Obrigada também, Pro Valéria, pela explanação, ótima, como sempre. Sempre muito coerente. Poemas, saudades das aulas, ao vivo. Saudade aliviada, né? O ao vivo pessoal, né? Pessoalmente. Não, aliviada não, Pro. Sinto saudades mesmo, porque era muito bom. Hoje a gente percebe como era bom, né? Muito bom mesmo. Então, agora, quem quiser fazer perguntas à prof, se sintam à vontade para fazer. Se vocês discordarem também, fiquem à vontade também, viu? Não tem problema. Quiserem destacar outra coisa também que vocês acham mais interessante, que também valeria a pena ser destacado, fiquem à vontade. Eu não trouxe muita coisa de Jiquié, poesia de Jiquié, eu só trouxe do Júlio Lucas, que eu tenho um livro, né? Mas eu sei que aqui em Jiquié também tem muita gente que faz poesia, né? Eu só preciso conhecer a obra também, para a gente comentar. Vamos lá?
Podem colocar no chat também, quem não quiser ligar o microfone. Pode fazer comentário. É um bate-papo. Eu quero fazer um comentário, Pro. Diga. Assim, eu li lá no livro de Cid Seixas que ele diz a dificuldade do mercado, né, literário baiano. De que, às vezes, uma obra publicada em Salvador é capital, continua inédita, porque não alcança a mídia não fala, não dá voz para os autores baianos e autores baianas. A mídia acaba dando destaque sempre para a região do sul, né, do eixo sul-São Paulo. E essa dificuldade também que a gente, tipo assim, e quando tem os autores baianos conhecidos, autores e autoras, e esse livro de Cid Seixas que ele comenta, autores, a maioria são homens, então eu fiquei muito feliz com a sua fala, a senhora trouxe uma diversidade de poetas, né, homens e mulheres, de diversas regiões. Eu acho que é diversidade mesmo. Veja só, esse problema da publicação é um problema que vem há muito tempo. O que eu tenho visto? Por exemplo, um escritor que eu estudei, que foi o Ruiz Pinheira Filho, que eu nem trouxe, não apontei aqui obras dele, porque ele publica desde a década de 70, embora continue publicando até hoje, né, a poesia dele é mais uma poesia moderna. Vixe, gente, descobriram que eu sou comunista e botou I, não foi? Muito obrigada. Aí, veja só, toda hora minha Amanda aqui aparece, tá vendo? A bandeira comunista, né? De vez em quando aparece o hino, deve ser em minha homenagem mesmo. Então, veja só, essas feiras, essas festas literárias, elas servem também para esse modo de divulgação. Tá? Hoje em dia, até acaba, de um certo modo, sendo mais fácil, porque você tem internet, os blogs e as feiras, esses eventos mais públicos, tá? Eventos diversos. Eu não sei, eu acho que eu não falei para vocês, mas José Inácio mesmo organizou vários eventos literários em Salvador, aqui cadê? É porque eu não sei onde foi que eu anotei aqui, em algum lugar. Porque eu não sou pessoa desmemoriada, então eu tenho que anotar tudo, senão eu me esqueço de falar. Então, o José Inácio, por exemplo, organizou eventos. Eu anotei aqui, A Voz do Poeta e Poesia na Boca da Noite, em Salvador, Travessia das Palavras, aqui em Jiquié, em que ele trazia os escritores, isso em 2009, 2010, né, em que os escritores eram convidados, falavam do seu livro, né, lançavam livros, se eles tinham livros recentes, e também ele é curador de um projeto que eu não sei se ainda existe, em Maracás, que é Uma Palavra sobre Versos. Né? Então, são eventos que também ajudam a divulgar os escritores. Alguns deles usam também outros subterfúgios, vamos dizer assim, né? Ou outras artimanhas. Eles publicam os seus livros, o Ruiz Pinheiro fez muito isso, eu vejo em alguns outros escritores também que usam ainda também essa mesma técnica. Eles publicam o primeiro livro, no segundo livro que eles publicam, eles já estão mais conhecidos, mas eles trazem o livro anterior, quer dizer, aquele segundo livro incorpora o livro anterior, certo? Então fica sendo assim, quase a obra reunida, que é um modo de divulgação.
Uma coisa que facilita esse circuito também é porque muitos desses escritores são, como eu falei, eu destaquei aqui vários, eu acho que todos que eu destaquei eram professores, a maioria deles, só esse, o do Torto Arado, como é o Itamar, que ele parece que é geólogo, tá? Mas também circula, né, nesse meio literário. Eles são professores, então eles trocam também essas figurinhas. Jornalistas, então às vezes um jornalista daqui, Ruiz Pinheiro fazia muito isso, mandava um livro para o Sequim, né, no sul do país, no sudeste, o Sequim fazia como é que diz? Uma notícia, publicava, né, uma crônica, né, uma resenha no jornal. Sequim também era jornalista, por sua vez, recebia a obra de Rui, que era também escritor, tinha uma coluna no Jornal à Tarde, e publicava. Então, eles acabavam, né, divulgando assim. Mas, para quem não faz parte desse circuito, né, quem não é professor, jornalista, crítico literário, é muito difícil, de fato, né? Publicar publicações locais, né? E como distribuir, porque às vezes não é nem só publicar, é publicar e distribuir. Por isso é importante, se você publica por uma Companhia das Letras, Bertam Brasil, Record, né? São editoras, Ática, que tinha, né, um sistema de distribuição grande. Hoje em dia, e aí facilitava. Hoje em dia, você tem também um sistema dos e-books, né, dos e-books. Então, muitos escritores até publicam via e-book pelo Amazon. Tá? Então, já é um outro... Mas eu tenho até que pensar um pouco mais sobre esse sistema. Mas, de fato, por um lado, a internet e essas condições facilitam, porque qualquer um pode fazer um blog e divulgar o seu livro. Né? Mas, como é que... E aí, dependendo do seu círculo, se você tem contatos com outros escritores, você pode ir trocando, né? E de modo a você ter uma maior amplitude da sua obra. Né? Mas, e hoje em dia, que as livrarias estão, como é que diz, estão fechando as portas, o grande meio de divulgação é a internet, né? E os e-books. Esse mesmo do Anton Itamar, o romance, né, que eu comprei, o Torto Arado, eu comprei via Amazon, pelo e-book, porque às vezes não tem nem mais lugar para botar livro também. Aí você acaba ficando com os livros virtuais. Mas é difícil mesmo. O Cid Seixas coloca. E hoje a gente tem um outro problema, né, que é esse, dos e-books. E aí, outra questão. Ô, Val. Oi. Boa noite a todos e a todas que eu não cumprimentei, porque eu cheguei bem cedo aqui com você, né? Eu gostaria de fazer uma pontuação, assim. Primeiro, agradecer a você por sua fala, pelos organizadores do evento, e eu fico impressionado como você como ser professor e como alguém que conhece você há tantos anos, assim, não quero denunciar a nossa idade, né? Mas conheço você há tantos anos e fui seu aluno no curso de letras em 1998. Como você atualiza de maneira tão esplendorosa a sua concepção de literatura, de teoria literária, enfim. Eu infelizmente, não trilhei o caminho da teoria literária, eu fui para o caminho da linguística, e
Enfim, mas assim, eu gostaria de que você me falasse uma coisa. Eu já tentei empreender como uma editora, inclusive esse livro que você, esses versos que você mostrou aí do Júlio Lucas, foram de uma editora que eu tentei colocar em prática em Jequié, quando morava aí, a Ponte Vírgula. Aham. E encontrei barreiras muitas, porque a intenção não era, nunca foi o aspecto econômico, era fazer que a nossa produção local aí tivesse visibilidade, enfim. Mas encontrei muitas barreiras do ponto de vista econômico e do enfrentamento também das grandes corporações, né? E em seguida também veio a internet. Só que uma coisa sempre me chamou a atenção, que eu me lembro muito bem de suas falas, sobre a estética da recepção, essa questão da recepção do texto, né? E eu fico pensando que uma produção local, ela já encontra uma dificuldade de inserção no mercado, né? Quando digo local, dos pequenos lugares, das cidades menores, e que não tem... Mas nós temos a internet, que foi o que você falou, né? Mas assim também, eu fico pensando sobre a recepção de um autor que é local, né, digamos assim, que seja de Jequié ou de qualquer outro lugar, de menor porte, que não esteja nos grandes centros, nem nas grandes corporações. A recepção desse texto dele, pela internet, por exemplo, se não é... Como é que se pensa hoje esse lance da recepção pela internet, né? Dessa desterritorialização também do escritor, que ele, embora ele esteja em Jequié, quando o livro vai para a internet, ele já não está mais em Jequié, ele está no mundo, né? Então, assim, eu fico pensando e tenho medo também, aí já é um pouco de medo, de como ser global no local, né? Uma coisa aí do Milton Santos, né? E aí eu queria que, se você pudesse me auxiliar nessa perspectiva, me dizer um pouco sobre essa coisa de manter de ser fiel ao seu lugar de origem, na sua produção. Eu tenho lido muito Pedro Anselmo, que é Carvalho Neto aí de Jequié. Uhum. Tenho lido muito ele, assim, as obras dele, as que ele publicou. Silvanildo Macário, que está aqui também, conheceu as obras dele. Quando eu fui aí, eu trouxe os livros e Silvanildo gostou muito. Mas aí é no campo do romance, né, do texto em prosa. Mas, enfim, vou cortar aqui minha fala. Eu gostaria de que você me falasse um pouco sobre esse desafio de estar aí no local, mas, ao mesmo tempo, se vai para a internet é global, e a recepção desse texto, né, ele desterritorializa, né? Eu acho isso muito complexo. Vou falar a verdade para você, eu não consigo acompanhar. Eu acho a teoria literária muito complexa, de modo geral. Eu, francamente, como é que diz? Eu não tenho feito grandes reflexões com relação a isso, né? As discussões, a Sayonara está aí, talvez tenha... levantou a mão, Sayonara? Deixa eu ver, talvez até possa ajudar. Eu não tenho feito grandes reflexões sobre isso, né? A gente fica naquela esperança dessa citação, como é que diz assim? Nessa linha da citação que você trouxe, né? Quanto mais local, né? Quanto mais ligado ao seu chão, talvez isso ecoe, né? Mais para as pessoas. Mas, em termos de reflexão teórica, eu não tenho feito, eu não tenho acompanhado, assim, não tenho feito essas reflexões. Talvez outras pessoas pudessem ajudar. A Sayonara está com a mão levantada? Está a mãozinha ali levantada? Ou não? Eu acho que ela esqueceu levantada desde o início, Val. Deixa eu tirar aqui, levantar a mão. Eu não sei como é que tira isso. Tem hora que eu aperto aqui, dá certo aqui. Eu não sei como é que é. Baixar a mão. Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Olha, eu não sei, viu, Walter? Sinceramente, eu não tenho... Eu não sei como é que funciona isso. Eu estou colocando... Veja só, a minha reflexão foi essa do mestrado, quando eu estava estudando o Ruiz Pinheiro, né? Que ainda eram edições de livro. Né? Essas edições agora, como é que isso funciona? Eu não tenho pensado sobre isso, sinceramente. Realmente,
Não sei, a minha esperança é nessa linha do que eu estou colocando, né? Que, se você pensar, por exemplo, você leu esse romance do Itamar Vieira Júnior, O Torto Arado? Tiver oportunidade, leia. Ainda não. Ele é muito interessante, porque ele trabalha com uma família, né? Situado assim, no agreste, né? No interior, assim, a gente poderia ser o interior da Bahia, o interior, uma caatinga quase, né? E os personagens são muito... são duas irmãs, que são gêmeas, né? E que vivem nessa localidade, mas veja como a situação humana desse texto ganhou uma dimensão nacional, ele acabou ganhando prêmios nacionais com o livro, né? O que significa? Que com isso, isso vai na linha do que você tinha colocado e que eu espero, né? Não é nem uma reflexão sobre isso, mas é uma esperança de que a gente conseguindo dar dimensão universal às nossas condições locais, né? Trazendo a dimensão poética, né? Literária, para aquelas nossas condições locais, isso acaba reverberando, seja pela internet, ou seja, via livro. Tá? Porque, de qualquer forma, dizer, o nosso contexto é um contexto dessa territorialização, quer dizer, a gente fica sem chão, né? A gente fica solto no espaço, mas a gente não está solto no espaço, né? De fato, cada um tem seu lugar. Né? Hoje está cada dia mais no seu lugar, preso dentro de casa, ainda por cima. Né? Então, talvez isso reverbere de algum modo, né? Essa condição humana que está em qualquer situação, seja quais forem as relações que a gente tenha. Agora, devem ter reflexões bem interessantes a respeito do assunto, mas eu realmente não tenho acompanhado. Né? Valeria uma outra proposta de discussão, né? Que eu me proponho a ler para debater com alguém. Não, você foi muito clara, eu compreendi bem. E tem um detalhe, Val, que se vocês me permitirem, você me der uma parte aqui rapidinho. Claro, fique à vontade. É que, como alguém que já transitou aí por esse empreendimento, né, de publicação, algumas informações, de modo geral, os autores não têm, ficam sempre na expectativa de uma grande editora, ou de conseguir um dinheiro para poder pagar pela publicação. Na verdade, existe a possibilidade de você ter seu selo editorial, né? A pessoa ter o selo editorial. Fazer um cadastro no ISBN, na Biblioteca Nacional e tal, e você ter o seu selo editorial, que até pouco tempo você podia publicar até 30 obras. Então, dificilmente a gente vai publicar 30 obras, eu acho, a não ser que se viva da escrita, né? Então, você mesmo pode ter seu selo editorial e você empreender pela internet divulgando a sua produção para que outros tenham acesso. Aí você pode divulgar porque você pode fazer um ISBN tanto para o físico quanto para o online, né, o virtual, melhor dizendo, o digital, e você fazer esse empreendimento aí também, porque tem tanta gente boa escrevendo, né? Eu sempre me pego nessa perspectiva. E quanto mais a gente descentraliza, tanto mais qualidade nós teremos. Então, que essa gente que estão escrevendo poesia e textos de qualidade, que elas precisam ser vistas, mas que precisam ter um aparato regulamentar também, uma proteção daquilo que fizeram, né? Então, só essa parte que eu tenho a fazer, até como um chamamento. Quem tem esse interesse
pode fazer a publicação como autor, editor-autor, é esse o nome. Obrigado, Val. Muito, muito clara a sua exposição. Eu completaria com relação a essa necessidade desse circuito, né? De você ter contato também com outros escritores de outros lugares para ter essas trocas também. Porque o primeiro passo talvez seja editar, mas a distribuição é outro problema. Tá? O que era problema, que é problema com o livro físico, mas acaba sendo também com a obra virtual. Porque, como é que diz? Como é que o outro vai saber? Né? Hoje em dia você pode vender de qualquer lugar. Você está na sua casa, você pode vender. Até essa semana eu recebi um livro de fotos daquelas... É o marido de uma prima minha que tirou fotos daquelas manchas de olho de agosto, né, que teve aqui no Nordeste brasileiro. Ele tirou várias fotos maravilhosas e publicou o livro. E publicou o livro material, mas as pessoas ajudando, sabe? Cada um contribuía, e aí ele conseguiu publicar e fez uma publicação até aqui. Dá para ver? Maré de Agosto. Deu para ver aí? Sim. Dá para Maré ver. de Agosto. Aí você vê um livro de capa dura, né? Com fotos. Claro que com fotografia acaba sendo mais caro, né? E tudo. Mas publicou. Tem uma aluna nossa, Jéssica Almeida, acho que é Almeida, eu não me lembro do sobrenome. Ela está, como é que diz? Também publicou, né, e entrando em contato também dessa possibilidade das pessoas. Né? Mas, para além disso, é importante os circuitos para você trocar. Porque esses escritores, como eu estou lhe falando, esses que eu acabei citando, eles acabam aparecendo porque eles são professores, né, vivem nesse campo das letras. Então, se o escritor não vive nesse campo, é importante ele ter contato com outros escritores. Aqui em Jiqué, eu sei, por exemplo, que tem um grupo de pessoas que escrevem, que são... Eu conheço o pessoal da narrativa. Tá? Raine, acho que é Raine. Tem um menino que é até prefeito de Campos, era prefeito de Campos aqui da UESB, do campus daqui de Jiqué, da UESB. Então, eu sei que eles se reúnem, eles trocam, né? Eles dialogam. Isso é importante, esse circuito também em outros lugares, para você ter essa troca. Né? E a internet facilita isso, né? Favorece também isso. Também. E aí, gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, é uma provocação para a amiga Valéria. Nós vimos os autores que você lê, sabemos do seu gosto por poesia, até conseguimos definir o seu perfil de leitura. Mas eu queria te perguntar, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, e a gente mais ou menos já sabe, que você escreve. Então, eu queria te perguntar se você não quer mostrar um poema seu para nós hoje. Seria maravilhoso. Olha, eu, como é que diz? Eu já escrevi alguma coisa e raramente eu tenho escrito. Ultimamente, há muito tempo que não escrevo, sabia? Há muito tempo. Eu já escrevi poemas bestas, mas eu já escrevi umas crônicas, conto, assim, um conto meio crônica e tal, mas você sabe que nunca mais eu escrevi, não é, como é que diz assim, não é vergonha não, porque eu realmente sou sem vergonha, até tudo que eu escrevi, quer dizer, o que eu escrevi, assim, eu publiquei no jornal, publiquei numa revista, um conto, eu publiquei numa revista literária até da UESB, lá do Campo de Conquista,
publiquei aqui no jornal, aqui em Jequié. Então, tudo que eu escrevi, nos 3 coisas, tudo, os 3 coisas, eu publiquei. Então, eu não sou meio sem vergonha com relação a isso, mas eu realmente não tenho nada. E outra, de cor, eu também não sei nada. Eu tenho que ler tudo, eu sou desmemoriada. Então, realmente, eu não tenho como atender você, porque eu não tenho poesia. Se eu já escrevi alguma poesia, foi alguma poesia, eu nunca publiquei. Quem escreve, quem tem coisa boa, é Anísio. E ele ainda tem memória para declamar, né? Isso é verdade. Agora, eu vi que a curiosidade que eu tinha não era exclusivamente minha. Todo mundo quer ver um poema seu. Então, dessa você escapa, mas numa próxima ocasião, venha preparada, porque nós vamos encostar você na parede e queremos ouvir um poema sim. Não, mas olha, sinceramente, eu estou falando assim Eu já rabisquei coisas, né? Mas eu não me vejo assim, poeta, não. O que eu escrevi, como eu estou te falando, o que eu publiquei foi crônica e conto. Não publiquei poesia, não. Qualquer dia desse, eu vou olhar meus papéis antigos aí, se eu achar alguma coisa digno de leitura, como é que diz assim, de publicar, de colocar na rede, eu mostro para vocês, mas, sinceramente, não tenho nada. Coloque e marque o programa Estação da Leitura, porque aí nós nos encarregamos de enviar para as pessoas que estão aqui hoje. Pode ser crônica, pode ser conto, queremos ler um texto seu. Posso pegar desses 3 que eu já fiz e mandar um para vocês, não tem problema, não. Mas poesia, não tenho, não. Mas se alguém tiver e quiser ler, é um momento, né? A gente está aqui no lugar da poesia, para falar da poesia baiana. Quem tiver interesse. Então, pessoal, mais algum comentário, alguma pergunta, para a gente se encaminhar para o encerramento? Alguma leitura de poesia? Eu escrevo, mas não poesia, então eu acho que não é o momento ainda de mostrar, porque é muito uma prosa poética e eu não tenho nada pronto também. Eu gosto desse livro de Júlio, do Novamente Poesia. Eu gosto desse livro dele. Tem um bocado de coisa boa. Eu sabia que tinha sido você, eu só não lembrei agora que tinha sido você, Walter, que tinha publicado. Mas tem muita gente boa aqui. E aí, ninguém vai querer falar, não? Você escreve, Walter? Como escreve? Eu sei que texto em prosa, poesia eu não me lembro. Não, poesia eu não escrevo. Eu tenho um blog também que eu escrevia com maior frequência no blog, mas depois que a gente é cooptado pelo universo acadêmico, parece que um pouco da nossa criatividade vai por água abaixo também, né? Aí eu tô meio relapso com ele por conta das muitas atribuições. Enfim, mas poesia não. Eu acho poesia muito elevado para eu escrever assim. É alguma coisa de muito elevada, não de inspiração, mas de capacidade técnica também, sobretudo, né? E eu não sei, eu não tenho essa capacidade. Quem fez uma publicação recente foi André, deixe-me lembrar o sobrenome dele, André Galvão. André Galvão. Não, isso, Nel. Obrigado, Nel. Eu ia até cumprimentar você, mas eu acabei viajando aqui, não falei com você, Nel, perdão. Nada, bobagem é essa. Eu te adoro, né? Sim. André realmente tem um livro, né? Depois dos Sonhos, é um dos últimos livros, né? Muito... Você até me trouxe, não foi, Nel, o livro dele. É porque minha biblioteca aqui está bagunçada, então alguns que eu fui pegando, assim, tem hora que eu procuro um livro, não acho de jeito nenhum.
Aí tá organizado, mas tem hora que tá bagunçado também. Aí eu nem lembrei de André. E aí eu não achei, como eu não vi também aqui na hora que eu estava procurando, né? Aqueles que eu uso com mais frequência foi que eu acabei citando aqui. E eles têm uma rede, né, Val, assim, uma rede de contato muito forte. Foi muito bom isso que você falou aí, que eu não tinha me atentado para esse fato. Mas a rede é muito importante, esse network aí, ou quase uma organização mesmo, que o André faz parte dessa organização, a professora Rita, lá da UNEB também faz, eu acho que ela é da UNEB, é da UFES, ela também faz parte dessa rede, é um grupo bem organizado, que eles estão sempre fazendo publicações em conjunto, né? E eles Exatamente. financiam essa publicação, eles fazem a divulgação. Isso que você falou da divulgação, mesmo na internet, foi muito importante. Assim, eu acho muito legal que você tenha colocado, para a gente também não romantizar, achar que colocou na internet vai explodir, vai dar tudo certo, né? Depois que a gente entendeu como funcionam os algoritmos e que tem um custo isso, eu estou à beira de lançar uma plataforma e eu procurei uma empresa especializada em fazer divulgação. Eles me cobraram, por 3 meses de trabalho, R$ 14.000. Então, não é... Antes, fazer o trabalho impresso era mais barato do que fazer hoje, porque com 4, 5 mil você publicava um livro e conseguia algumas redes de distribuição. Hoje não mais, porque inclusive pela internet, que vocês podem ver, está esse valor aí. Mas pode fazer um trabalho pelo Insta, devagarinho ali, de pulverizando, de levar para a universidade, de professores irem pegando e trabalhando, que também se consegue deixar registro dessa literatura que é feita por outras pessoas, né? Uhum. Exatamente. Você veja aqui, você viu o blog de escritoras negras, né? Tem um blog de escritoras negras. Essa moça que organizou o blog de escritoras negras em Salvador, quer dizer, não em Salvador, né? Ela nem mora em Salvador, mora em Brasília, mas depois ela tinha criado o blog de escritoras mulheres, né? Escritoras mulheres da Bahia, depois escritoras negras. Um modo também é você juntar-se, fazer né, esse tipo de um projeto nessa linha, escritores novos, ou sei lá. Às vezes pode não ter nem uma afinidade, né, de projeto poético, né, de poética, mas de proposta de divulgação, eu acho que tem possibilidade. Se a pessoa se sentar uns 2 ou 3 para pensar, sabe, deve surgir coisas interessantes para divulgar, para ver como, né, fazer essa divulgação, além dessa costumeira, né, que você falou, e essa miudinha do Instagram, né, do Twitter, do Facebook, sei lá. Facebook, eu nunca mais nem abri o Facebook. Não dou conta. Não dou conta de olhar tanta coisa. Carol? Olá, então, a gente vai agora, Isaac vai apresentar mais uma música, para a gente ir encerrando, né, essa noite, esse papo, aqui, muito interessante, e que provavelmente vai continuar, né, em outras oportunidades. Isaac vai tocar uma música de composição de Caetano Veloso, chamada Lisbela.
Obrigada, Isaac, pela linda música. E da minha parte, eu encerro agradecendo a professora Valéria por ter aceito o convite. Agradeço a Isaac também, né, por ter aceito fazer a parte musical desse encontro. Agradeço ao Programa Estação da Leitura pelo suporte na organização, por ter nos ajudado, dando todo o suporte que a gente precisava, né, para organizar. Nós que somos voluntários lá no caso, eu sou estagiária voluntária no programa Estação da Leitura, Silane é estagiária. E eu agradeço também a todos os presentes, né, obrigado por ter estado aqui com a gente. E eu vou passar para a Cirlane. Lá, Cirlane. Também queria agradecer a todos, a presença de todos, gratidão mesmo. Uma noite maravilhosa, riquíssima de conhecimento, um momento para a gente matar a saudade. Agradeço também ao Stalin, né, por essa oportunidade. A professora Valéria, que com sua fala sempre riquíssima, nos enche de alegria. E é isso, gratidão a todos. Eu espero que tenham colocado aí no chat o e-mail e o nome para a gente enviar os certificados. E para mim, só gratidão mesmo, só queria agradecer. Obrigada a todos. Prosilda, quer falar mais alguma coisa? Somente agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes hoje. Valéria é uma pessoa que agrega pessoas que a amam, que a seguem, que a admiram e que em torno dela conseguem construir exatamente uma biblioteca a partir dessa produção baiana. Valéria realmente se dedica muito às suas pesquisas sobre os autores contemporâneos e na fala hoje ela mostrou para a gente que se mantém atualizada, que é uma profissional que é sempre dedicada à carreira, dedicada ao seu trabalho, e o que eu disse antes é assim, do fundo do coração que eu sinto enorme orgulho de estar no DCHL com Valéria. Valéria foi a primeira pessoa que eu conheci em Jequié como diretora do DCHL, depois minha colega diária de literatura, então eu tenho, assim, numa palavra, uma extrema devoção à Valéria pelo trabalho que ela desenvolve, pelo ensino de literatura. Ela mencionou Anísio, Sayonara está aqui hoje, são colegas de literatura que fazem o curso de letras se manter vivo, se manter atraente para os nossos alunos, principalmente no que diz respeito ao ensino de literatura. Nós sabemos que existem também excelentes nomes no ensino de linguística, mas no destaque que eu faço de literatura, Valéria é a nossa, né, mais do que líder, né, nosso exemplo, é a pessoa que nos dá as diretrizes, nos aconselha. Então, quando Valéria aceitou esse convite, nós ficamos assim, muito entusiasmados, e eu agradeço muito a participação de Valéria hoje e a participação de todos vocês. Então, de coração, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a vocês a oportunidade de encontrar tanta gente querida, né? Falando de uma coisa que todo mundo gosta, que pelo menos nós que nos encontramos aqui gostamos, né? Que é a poesia. Eu que agradeço as palavras gentis de Zida. Né? É um prazer também trabalhar com você. A nossa área é uma área pequenininha, no momento somos 5, né? Mas somos bem próximos. Agradeço a vocês todos a presença, agradeço novamente o convite, muito obrigada. Muito obrigada, foi bom vê-los, né? O Walter, Silvândio, não? Silvanildo, prazer também, que apareça em outros eventos. Eu agradeço também as alunas, né? Júlia, tem um bocado de gente que eu conheço aqui, é porque o pessoal eu tenho há muito tempo que eu não vejo. Tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, Val. Tchau, Prosilda. Tchau, Nel. Abraços, pessoal. Tchauzinho. Valeu. E Tchau. pro Sayonara, um abraço a todos e a todos os participantes aí. Boa noite. Boa noite.
Parabéns, meninas, pela organização do evento. Maravilhoso. Obrigada, Leide. Obrigada, Leide. Parabéns mesmo, viu? Ficou ótimo. E Isaac arrasou com um show à parte, né? Isaac. Você também deu show, Valéria, principalmente com aquilo que aconteceu, seu jogo de cintura, sua tranquilidade, garantiu a qualidade da fala. Então, a sua paciência é uma coisa assim que vai ficar registrado na gravação, mas principalmente vai ficar registrado nos nossos corações. Então, nós temos uma dívida enorme de gratidão por você ter aceitado aquela situação e superado tão bem com tanto profissionalismo. Sem problema. Abração.